Num bar escondido no bairro Alto, João, um treinador de boxe de 29 anos, segurava um copo vazio, preso ao peso de um segredo que nunca ousou revelar. Ele vivia para ensinar força, mas temia sua própria verdade. Até que Miguel, um músico com um sorriso desafiador, sentou-se ao lado e disse: "Você parece carregar mais do que socos." Naquele instante, João sentiu o chão tremer, sem saber que aquela noite mudaria tudo. João passava os dias no ginásio em Alfama, onde o som de luvas contra sacos de pancada era sua trilha sonora. Ele moldava alunos com disciplina, corrigindo posturas e ensinando a canalizar raiva em precisão. Mas por dentro, vivia em guarda, como se cada dia fosse uma luta para manter sua identidade escondida. Criado numa família onde homem não mostra fraqueza, ele aprendeu cedo a calar o que sentia. O boxe foi sua fuga, o único lugar onde o silêncio era permitido, desde que viesse com força. Naquela noite, o bar estava cheio de vozes e risadas, mas João permanecia isolado, o copo na mão como um escudo. Miguel apareceu sem aviso, com um violão nas costas e uma energia que parecia não se encaixar no lugar. "Posso sentar aqui?" perguntou, já puxando uma cadeira. João assentiu, desconfiado. A conversa começou leve. Música, Lisboa, o caos da cidade. Mas Miguel tinha um jeito de olhar que desarmava. "Você ensina boxe, mas parece que está sempre se defendendo de algo maior", disse ele, com um tom que misturava curiosidade e desafio. João riu, desconfortável, mas a frase ficou ecoando. Ele não estava acostumado a ser lido assim, como se suas muralhas fossem de vidro. Miguel falou sobre sua vida como músico, os palcos pequenos, as noites sem dormir. "Às vezes, sinto que toco para encontrar algo que nem sei o que é", confessou. João sentiu um aperto no peito, como se aquelas palavras fossem suas. Pela primeira vez ele quis falar, mas as palavras travaram. "Treinar ajuda a esquecer o que não explica", respondeu, quase sem pensar. Dias depois, Miguel apareceu no ginásio. Inscreveu-se para as aulas de boxe, mas seus olhos buscavam mais do que técnica. João o colocou para treinar com os iniciantes, mantendo distância. Durante o aquecimento, corrigiu a postura de Miguel com a mesma firmeza que usava com todos. "Pés mais abertos, ombros relaxados", disse, evitando o olhar direto. Mas Miguel não desviava. "Você sempre comanda assim, como se o mundo dependesse disso?", brincou, com um sorriso que fez João hesitar. As aulas se tornaram um ritual. Miguel chegava pontual, atento, mas com perguntas que iam além do boxe. "O que te fez escolher ensinar isso?", perguntou numa pausa, enquanto limpava o suor. João hesitou. "Porque alguém me deu uma chance quando eu precisei. Agora é minha vez." Miguel assentiu, como se entendesse mais do que as palavras diziam. A cada treino, a presença dele parecia ocupar mais espaço na mente de João, como um adversário que ele não sabia se queria enfrentar ou abraçar. Numa noite, após a aula, Miguel ficou para ajudar a guardar os equipamentos. O ginásio estava vazio, o silêncio cortado apenas pelo som distante da cidade. "Você já sentiu algo que não explica, mas que muda tudo?", perguntou Miguel, parando ao lado de João. O treinador segurou um colchonete com mais força, o coração acelerado. "Talvez", respondeu, a voz baixa. Miguel deu um passo mais perto. "Então por que está lutando contra isso?" João congelou. Ele sabia o que Miguel queria dizer, mas o medo era mais rápido que a coragem. Anos de silêncios, de olhares desviados, de conversas cortadas pela família pesavam nos ombros. "Não é tão simples", disse, quase num sussurro. Miguel não insistiu, mas deixou uma frase no ar antes de sair. "Às vezes, a maior luta é contra o que a gente esconde de si mesmo." Naquela noite,
João não dormiu. Caminhou pelas ruas de Alfama, o Tejo refletindo as luzes da cidade. Ele sempre acreditou que o controle era sua força, mas agora, algo dentro dele pedia para ceder. Miguel não era só um aluno, não era só um estranho. Ele era um espelho, mostrando a João o que ele evitava ver. A possibilidade de ser quem realmente era. Mas com essa possibilidade, vinha o medo do que diriam no ginásio, da mãe que perguntava sobre uma namorada, do pai que nunca aceitaria. Na aula seguinte, a tensão cresceu. Miguel treinava com mais intensidade, como se cada soco fosse uma pergunta. João corrigia seus movimentos, mas o toque das mãos nas luvas parecia carregar eletricidade. "Você está diferente hoje", disse Miguel, no fim da aula, enquanto guardavam os materiais. João quis negar, mas as palavras falharam. "Talvez eu só esteja cansado de lutar contra mim mesmo", admitiu, pela primeira vez deixando a guarda baixar. Miguel sorriu, não com vitória, mas com compreensão. "Se precisar de um parceiro para essa luta, eu tô aqui." Ele saiu, deixando João sozinho no ginásio, com o coração batendo mais forte que qualquer soco. Naquele momento, João soube que algo havia começado. Algo que ele não podia mais ignorar, mas que traria conflitos, que ele ainda não estava pronto para enfrentar. João sabia que estava cruzando uma linha, mas com Miguel, cada passo parecia inevitável. Após aquela noite no ginásio, quando admitiu que lutava contra si mesmo, algo mudou. Ele não podia mais fingir que os olhares de Miguel eram apenas curiosidade, nem que o calor no peito era só a adrenalina do treino. O que começou como uma faísca no bairro Alto agora queimava, e João, pela primeira vez, queria se deixar consumir. As semanas seguintes foram um equilíbrio delicado. No ginásio em Alfama, João mantinha a postura de treinador, corrigindo golpes e mantendo a disciplina. Mas com Miguel, cada aula era um teste. Os toques rápidos para ajustar posturas, um ombro aqui, um braço ali, duravam 1 segundo a mais, carregados de intenções não ditas. Fora do ginásio, eles começaram a se encontrar em segredo. Um café numa praça escondida, uma caminhada noturna pelo Tejo, conversas que começavam com boxe e terminavam em confissões. "Você já pensou em viver sem esconder quem é?" perguntou Miguel numa dessas noites, enquanto o rio refletia as luzes da cidade. João hesitou. "Pensei, mas é como entrar no ringue sem saber se vou aguentar os socos." Miguel era diferente. Ele falava abertamente sobre sua vida, sobre os anos em que aceitou ser quem era, mesmo enfrentando rejeição. "Perdi amigos, mas ganhei liberdade", disse ele, com uma calma que João invejava. Essas palavras mexiam com João, mas também o assustavam. Ele imaginava os colegas do ginásio cochichando, a mãe franzindo a testa ao ouvir: "Não vai ter namorada." O medo de ser julgado o mantinha preso, mas Miguel o puxava para fora do silêncio. Numa noite, após um treino intenso, Miguel ficou até o ginásio esvaziar. "Vamos sair amanhã, sem cronômetros, sem luvas", sugeriu, com um tom que não aceitava recusa. João concordou, o coração acelerado. Encontraram-se num parque afastado, longe dos olhares de Lisboa. Ali, sem plateia, Miguel segurou a mão de João. O gesto foi simples, mas para João foi como derrubar uma muralha. "Ninguém está olhando", disse Miguel, puxando-o para mais perto. João cedeu, e naquele instante, sob as árvores, eles se beijaram. Não foi um gesto grandioso, mas real, cheio de verdade. João sentiu o mundo parar, como se por um momento pudesse ser apenas ele mesmo. Mas a realidade não tardou a cobrar seu preço. No ginásio, João começou a perceber olhares. Um colega, Rui, fez um comentário vago: "Você está muito próximo daquele aluno novo, cuidado." O tom era leve, mas cortante.
João fingiu não ouvir, mas a dúvida cresceu. E se alguém descobrisse? E se a notícia chegasse à família? Em casa, durante um jantar, a mãe perguntou: "Quando vais apresentar alguém, João?" Ele desviou o olhar, murmurando um "ainda não". O pai, calado, apenas balançou a cabeça, como se soubesse de algo que João não dizia. Os encontros com Miguel continuaram, mas o sigilo pesava. João vivia dividido entre o desejo de se entregar e o medo de perder tudo: o respeito dos alunos, a aprovação da família. Miguel parecia entender, mas às vezes sua paciência vacilava. "Não podemos viver assim para sempre, João. Esconder cansa", disse ele numa noite, a voz carregada de frustração. João quis responder, mas o peso do segredo o travou. Ele sabia que Miguel tinha razão, mas a ideia de enfrentar o mundo ainda o paralisava. A tensão cresceu quando João recebeu uma mensagem de Miguel, marcada para depois do treino. "Preciso falar contigo. É importante." No ginásio, João tentou manter o foco, mas cada soco no saco de pancada parecia ecoar sua inquietação. Quando a aula terminou, Miguel esperava do lado de fora. "Quero te levar a um lugar onde ninguém se esconde", disse, com um brilho nos olhos. João hesitou, mas seguiu. Chegaram a um pequeno evento numa associação em Lisboa, onde pessoas conversavam livremente, riam, compartilhavam histórias. João sentiu um misto de alívio e medo. Ali, ninguém o julgava, mas ele ainda não estava pronto para ser tão aberto. Na volta, Miguel parou no meio da rua. "Eu quero isso com você, João. Quero que a gente seja livre, sem medo." João olhou para o chão, o coração apertado. "Quero tentar, mas não sei se consigo." Miguel tocou seu ombro, firme. "Não precisa ser hoje, mas promete que vai pensar." João assentiu, mas a promessa parecia um peso a mais. Ele sabia que o amor que sentia por Miguel era real, mas o caminho para vivê-lo exigia uma coragem que ele ainda estava aprendendo a encontrar. João sentia o coração pulsar com uma mistura de esperança e medo, enquanto sua relação com Miguel se aprofundava. Cada encontro secreto, cada toque roubado no ginásio era um passo em direção a algo que ele nunca ousara querer. Mas naquela noite, quando viu Miguel com outro homem num café em Lisboa, o mundo que ele começava a construir desabou. A traição não foi apenas um golpe. Foi a prova de que João, apesar de tudo, ainda temia não ser suficiente. Os dias após a confissão de Miguel no parque tinham sido intensos. João, ainda hesitante, começou a se abrir mais. Ele aceitava os convites de Miguel para eventos discretos, onde pessoas viviam suas verdades sem medo. Cada conversa com Miguel parecia um convite para abandonar o peso do sigilo. "Você já pensou em contar para alguém?" perguntou Miguel numa noite, enquanto caminhavam pelas ruas estreitas de Alfama. João respirou fundo. "Pensei, mas minha família. Não sei se vão entender." Miguel segurou sua mão, firme. "Eles não precisam entender agora. Só você precisa." No ginásio, João mantinha a fachada de treinador impecável, mas a presença de Miguel nas aulas tornava cada treino uma dança perigosa. Ele corrigia os golpes de Miguel com cuidado, mas o toque das mãos nas luvas era mais do que técnico. Os outros alunos começaram a perceber. Rui, o colega que já havia feito comentários, lançou um olhar desconfiado durante uma aula. "Você está muito dedicado a esse aluno, João?" disse, com um sorriso que não era amigável. João ignorou. Mas a semente da dúvida foi plantada. A traição veio sem aviso. João, no impulso, decidiu surpreender Miguel após o treino. Foi a um café onde Miguel mencionara que estaria com amigos. Chegando lá, viu Miguel rindo com outro homem,
as mãos entrelaçadas de um jeito que João conhecia bem. O chão pareceu sumir. Ele ficou parado, incapaz de se mover, até Miguel perceber sua presença. João, não é o que parece, disse Miguel, levantando-se rápido. Mas o outro homem confuso perguntou: quem é esse? A verdade cortou como uma faca. Miguel não era apenas de João. Naquela noite, João confrontou Miguel num canto vazio do ginásio. Você disse que queria liberdade, mas isso é liberdade para você? Perguntou, a voz tremendo de raiva e dor. Miguel tentou explicar. Não é sério com ele, João. Eu só não sei ser de uma pessoa só. Cada palavra era um soco que João não sabia bloquear. Eu confiei em você, disse João, quase sussurrando. Achei que você via quem eu sou. Miguel tentou tocar seu ombro, mas João recuou. Me deixe em paz, disse, virando as costas. A dor da traição reacendeu velhas inseguranças. João se lembrou das palavras do pai. Homem de verdade não se deixa enganar. Ele se questionava se o erro foi confiar em Miguel ou em si mesmo. Nos dias seguintes, evitou Miguel no ginásio, ignorando mensagens e mantendo-se focado nos treinos. Mas a ferida estava aberta. Ele via Miguel em cada canto de Lisboa, em cada memória dos momentos que compartilharam. A confiança que começava a construir desmoronou, e com ela veio a vergonha de ter acreditado num amor que parecia tão real. A tensão no ginásio cresceu. Rui, percebendo a mudança em João, fez outro comentário. Problemas no paraíso, treinador? João engoliu a raiva, mas sabia que os rumores estavam começando. Ele temia que sua vida pessoal, agora exposta por sua própria vulnerabilidade, pudesse custar o respeito que conquistara. Em casa, o silêncio da mãe durante o jantar era um peso a mais. Você tá estranho, João, disse ela sem insistir. Ele quis contar, mas as palavras ficaram presas. Numa noite, sozinho no ginásio, João socou o saco de pancada até as mãos doerem. Cada golpe era uma tentativa de apagar a dor, mas ela só crescia. Ele percebeu que a traição de Miguel não era só sobre amor. Era sobre a coragem que João ainda lutava para encontrar. Ele queria ser livre, como Miguel prometera, mas agora se sentia mais preso do que nunca. A pergunta que ecoava era: como seguir em frente quando o primeiro passo para a liberdade o levou a um abismo? João sentia o peso da traição de Miguel como um soco que não via chegar. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. A exposição de sua sexualidade no ginásio e o silêncio da família o colocaram contra a parede. Ele sempre lutou com luvas, mas agora a batalha era diferente. Era por ser quem era, sem esconder, num mundo que nem sempre estava pronto para aceitá-lo. Após o confronto com Miguel, João tentou manter a rotina no ginásio em Alfama. Ele corrigia golpes, ajustava posturas e mantinha o tom firme de treinador. Mas a dor da traição o seguia. Rui, o colega que já lançava comentários maliciosos, tornou-se mais ousado. Durante uma pausa, ele pegou o celular de João, deixado sobre o tatame, e viu uma mensagem antiga de Miguel. Então é isso, treinador? Não sabia que tinhas esse lado, disse Rui, com um sorriso que misturava curiosidade e desdém. João recuperou o celular, o coração disparado. Cuida da tua vida, respondeu seco, mas o estrago estava feito. A notícia se espalhou rápido. No dia seguinte, alguns alunos evitaram o olhar de João durante o treino. Outros cochichavam e um deles, um veterano do ginásio, perguntou diretamente: é verdade o que estão dizendo por aí? João sentiu a raiva subir, mas engoliu. O que dizem não muda o que ensino, respondeu, firme. Mas por dentro, ele se perguntava quanto tempo poderia aguentar o julgamento disfarçado de curiosidade. Em casa, a tensão cresceu. Num jantar de família,
João tentou ignorar o peso do silêncio. Sua mãe, que sempre perguntava sobre uma namorada, agora evitava o assunto. O pai, mais direto, deixou escapar. Não quero vergonha na família. As palavras cortaram fundo. João quis se explicar, contar sobre Miguel, sobre a traição, sobre quem ele era, mas o olhar do pai o fez calar. Ele saiu da mesa, a comida intocada, com a sensação de que perdera mais do que um amor, perdera um lar. No ginásio, a situação piorou. Rui espalhou o rumor entre os alunos, e um grupo pequeno começou a faltar às aulas. O dono do ginásio chamou João para conversar. Não quero problemas aqui. Resolve isso ou pode complicar, disse, sem rodeios. João sentiu o chão tremer. O boxe era sua vida, seu refúgio. E agora, até isso estava em risco. Ele pensou em desistir, em abandonar tudo para fugir dos olhares, mas algo dentro dele se recusava a ceder. Numa noite, sem saber para onde ir, João voltou ao grupo de apoio que Miguel o levara semanas antes. Hesitou na porta, mas entrou. Lá, encontrou rostos que conheciam a dor do julgamento. Uma mulher, Ana, compartilhou sua história de rejeição familiar. Dói, mas você aprende que a tua força vem de quem te aceita como és, disse ela. João ouviu e pela primeira vez sentiu que não estava sozinho. Outro participante, Tomás, ofereceu um conselho. Não deixa eles te definirem. Tu defines quem és. Inspirado, João decidiu enfrentar o ginásio. No dia seguinte, antes do treino, reuniu os alunos. Se alguém tem problema comigo, que diga agora. Eu sou o mesmo treinador, e isso não muda, declarou com a voz firme, mas o coração acelerado. Alguns alunos ficaram em silêncio, outros assentiram. Um deles, um jovem chamado Diogo, disse: Tu és o melhor treinador que temos. O resto não importa. As palavras, simples, deram a João a coragem que ele precisava. Com a família, o caminho foi mais lento. Ele ligou para a mãe, decidido a falar. Mãe, eu sou gay. Não escolhi isso, mas escolho ser honesto, disse, a voz tremendo. O silêncio do outro lado foi longo, mas ela respondeu. Preciso de tempo, João, mas não te quero perder. Não era aceitação plena, mas era um começo. O pai permaneceu distante. Mas João decidiu que não carregaria mais o peso da aprovação alheia. A traição de Miguel ainda doía. Mas João percebeu que o verdadeiro golpe não veio dele. Veio do medo que ele carregava. Ele começou a treinar com mais leveza, a falar com mais verdade. No ginásio, alguns alunos se afastaram, mas outros ficaram, e novos chegaram, atraídos pela honestidade de João. Ele não era mais só o treinador de boxe. Era alguém que lutava por si mesmo, e isso inspirava. João aprendeu que a verdadeira luta não era contra os outros, mas por si mesmo. Após a traição de Miguel e o peso do julgamento no ginásio e na família, ele decidiu enfrentar a verdade de peito aberto. Cada passo era um risco, mas também uma libertação. A coragem de ser quem era trouxe aliados inesperados e uma força que ele nunca imaginou possuir. No ginásio em Alfama, João retomou o controle. Após sua declaração aos alunos, o ambiente mudou. Alguns rostos conhecidos desapareceram, mas outros, como Diogo, continuaram firmes, trazendo novos alunos que admiravam a honestidade do treinador. João começou a ensinar com uma energia diferente, como se cada soco ensinado fosse também um ato de afirmação. Ele não escondia mais quem era, e isso transformava o tatame num espaço de confiança, não só para ele, mas para todos. Fora do ginásio, João voltou ao grupo de apoio que o acolhera. Lá, ele não era apenas o treinador, era alguém que compartilhava suas lutas e aprendia com as dos outros. Ana, que contara sua história de rejeição, tornou-se uma amiga próxima.
Tu mostraste que dá para ser forte sem se esconder, disse ela numa reunião, enquanto outros assentiam. João percebeu que sua jornada inspirava, e isso o motivava a continuar. Ele começou a ajudar no grupo, ouvindo novatos e oferecendo o mesmo apoio que recebera. Com a família, o progresso era lento, mas real. Após semanas de silêncio, a mãe de João marcou um encontro. Sentados num banco à beira do Tejo, ela falou com dificuldade. Não entendo tudo, mas vejo que estás feliz. Isso conta. João segurou as lágrimas, algo que nunca permitira antes. Obrigado por tentar, mãe, respondeu. O pai ainda mantinha distância, mas João decidiu que não precisava da aprovação de todos para seguir em frente. Ele escolheu construir sua própria família, feita de amigos e aliados que o aceitavam. A sombra de Miguel ainda pairava. Numa tarde, ele apareceu no ginásio, sem aviso. Quero falar contigo, disse, a voz baixa. João hesitou, mas concordou. Sentaram-se do lado de fora, onde o som da cidade abafava o silêncio tenso. Eu errei, João. Não sabia o que tinha até te perder, confessou Miguel. Ele admitiu que sua incapacidade de se comprometer machucara outras pessoas antes. João ouviu, mas a dor já não mandava. Tu me fizeste acreditar no amor, mas também me mostraste que mereço mais, disse com calma. Miguel pediu uma segunda chance, mas João recusou. Preciso de alguém que caminhe comigo, não que me faça duvidar. Miguel assentiu, aceitando a consequência, e partiu. A decisão de seguir sozinho trouxe a João uma clareza nova. Ele não precisava de Miguel para ser inteiro. No ginásio, ele criou um espaço seguro para todos, onde ninguém precisava esconder quem era. Um aluno novo, tímido, confessou numa pausa que se inspirava na coragem de João. Se tu consegues ser quem és, talvez eu também consiga, disse. João sorriu, vendo um eco de si mesmo. Numa noite, enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, João sentiu uma leveza que não conhecia. O Tejo brilhava sob as luzes e ele percebeu que a luta mais difícil, aceitar-se, estava vencida. Ele não tinha todas as respostas, nem a aprovação de todos, mas tinha a si mesmo. E isso bastava. No grupo de apoio, ele começou a planejar uma sessão de boxe para jovens que enfrentavam preconceito, querendo mostrar que a força vem de dentro. João sabia que o futuro traria novos desafios. O mundo nem sempre seria gentil, mas ele estava pronto. Cada soco dado no tatame era agora um lembrete. Ele não lutava para provar nada aos outros, mas para viver com verdade. E, em algum canto de Lisboa, ele acreditava que o amor, verdadeiro, sem segredos, ainda o esperava, num dia qualquer, quando menos esperasse. Se esta história lhe tocou, inscreva-se no canal e ative o sino. Vem aí mais histórias que vão emocionar, inspirar e desafiar o seu caminho. Cada história conta e aproxima-nos da pessoa que estamos destinados a ser.